pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, nós vamos encerrar esta parte que a gente está tratando sobre desequilíbrio ambiental. Nós já falamos sobre a poluição do ar, que é a poluição atmosférica, sobre a poluição das águas, e hoje nós iremos tratar diretamente sobre a poluição do solo. Quais serão os impactos gerados por essa poluição e como que ela é gerada principalmente. Então, de início, vocês já podem observar aí, ao fundo, a gente pode observar um cenário, uma imagem retratando uma grande cidade, com certeza em pleno desenvolvimento. Mas o que será que pode decorrer de uma cidade tão grande, com tantos habitantes e certamente com alto potencial industrial? Quando a gente fala de uma grande cidade, querendo ou não, nós temos nós temos uma densidade populacional muito grande. E com isso as pessoas acabam tendo que ter os seus consumos diários, mas é claro que algumas vezes de forma exacerbada. E esses resíduos em algum momento precisarão ser descartados. A gente sabe que nem sempre vai estar acontecendo a questão da seletividade, da coleta seletiva. Nem sempre as pessoas vão estar separando o lixo de acordo com o tipo de material. Nem sempre nas cidades, nas pequenas e grandes cidades, vão contar com a participação dessa estrutura, onde elas possam fazer o descarte no local adequado. E aí acaba que todos os seus resíduos vão parar onde? Vão parar em locais com estruturas totalmente inadequadas, que são os famosos lixões. Por que inadequadas? Porque geralmente são uma grande área onde não tem qualquer tipo de separação do tipo de lixo, onde não tem nenhum auxílio no processo de decomposição, muito pelo contrário, é somente jogada ali e espera-se que esse processo aconteça naturalmente. Mas, infelizmente, o processo de decomposição ele demora um certo tempo para acontecer. E, dependendo do tipo de material com o qual você está lidando, esse tempo pode ser maior, como pode ser menor. Então, como consequências principais, o que esses lixões podem acarretar? Eles podem gerar inúmeras doenças, tá? Como, por exemplo, a amebise, como a cólera. Então, pode ser um foco de doenças muito grande. Querendo ou não, pessoas moram próximas a esses lixões. Existem algumas pessoas também que têm contato direto com esse lixo, né? Aquelas pessoas que são de uma renda extremamente baixa. E acaba que elas podem ser os principais focos dessas doenças também. Fora que pode acontecer também impactos ambientais diretos no solo, porque como esse lixo vai se acumulando, em um determinado momento ele vai liberar uma substância que nós chamamos de chorume. Esse chorume, ele tem um cheiro muito forte, tá? Ele pode acabar gerando com ele também substâncias tóxicas e vão acabar infiltrando o solo. Quando infiltra o solo, não é uma infiltração simplesmente superficial, muito pelo contrário, essa infiltração ela pode conseguir atingir as profundidades desse solo, conseguindo até mesmo chegar onde a gente chama ali dos lençóis freáticos. Lembre-se que dos lençóis freáticos, a água ela vai ser carregada para alguma área próxima. E aí, um lago que é próximo desse lixão, por exemplo, pode ser contaminado, mesmo não estando diretamente ligado a ele, mas de forma indireta, ele pode acabar sendo então afetado. Quando a gente fala aí do solo, a gente não tem um problema só com os lixões. Quando a gente fala do solo, existem vários agravantes, vários tipos de poluição que podem ocorrer relacionados a ele, como, por exemplo, a utilização de defensivos agrícolas, a utilização de fertilizantes, a utilização de metais pesados, componentes químicos e o não tratamento de esgoto. Então, é muito comum também, além desse descarte incorreto, que as pessoas não tenham o mínimo de saneamento básico. Acaba que o esgoto ele fica totalmente a céu aberto, as pessoas acabam ainda contribuindo ainda mais fazendo o descarte de lixo diretamente nesse esgoto, e isso também vai acabar gerando danos, muitas vezes irreversíveis, ao solo. Ou por mais que seja um processo que possa ser revertido, mas é um processo que vai levar uma escala de tempo muito grande para que ele consiga se recuperar ao menos em 50%, digamos assim.
Quando a gente fala do uso dos fertilizantes, seria a questão de que, quando é feito o uso desse tipo de substância, elas não vão ficar também só superficial, podem acabar atingindo os lençóis freáticos. Metais pesados da mesma forma, bem como os defensivos agrícolas. Lembre-se que, além de afetar o solo, vai afetar diretamente a atividade dos seres vivos que estão ali direta ou indiretamente. Eles não vão ter oxigênio suficiente, vão ter os seus alimentos totalmente perturbados e manipulados, tá? E com isso, com essa intromissão, digamos assim, eles não vão conseguir completar o seu ciclo de vida, não vão conseguir se alimentar de forma devida e muito menos ter um habitat adequado. Então, existem vários agravantes, vários pontos que podem gerar ou agravar ainda mais a questão da poluição do solo. E quando a gente fala sobre isso também, aqui no Brasil, duas tragédias aconteceram há pouco tempo atrás, né, que foi a tragédia lá de Mariana e de Brumadinho. E o que essas duas tragédias têm em comum? Que as duas foram um rompimento de barragens. E qual que é a relação com o nosso conteúdo, tanto o desastre de Mariana quanto o desastre de Brumadinho? Quando esses acidentes ocorreram, acabou que foi lançado uma lama, digamos assim, carregada de rejeitos de mineração. E o que esses rejeitos de mineração podem contribuir, digamos assim, de maneira negativa no solo? Acaba que quando esses rejeitos de mineração tomaram de conta de todo o solo, de uma grande extensão do solo, eles acabaram alterando o pH. Lembra que o pH é o potencial hidrogeniônico que a gente viu lá no início do primeiro bimestre. Então, com isso, com o pH totalmente alterado, também foi gerada uma cobertura sobre muitas espécies vegetais, tá? Outras espécies de seres vivos também ficaram sem condições nenhuma devido à toxicidade presente também nesses rejeitos, tá? Algumas pessoas foram soterradas no momento do desastre também. E até hoje não se tem uma recuperação dessas áreas. Porque imagina um volume tão grande de dejetos de repente assolar uma cidade. Não é assim de uma hora para outra que ela vai conseguir se recuperar. Então, quando a gente fala dos impactos do solo, a gente tem que pensar que não é um impacto só, mas é só naquela área. Não é. Acaba que esse impacto ele tem um cunho muito maior, porque ele vai atingir um grande número de seres vivos, sejam pessoas, sejam animais, sejam as plantas, e geralmente leva um grande período de tempo para que ele consiga se recuperar e se adequar às suas novas condições, tá? Então é isso, pessoal, em relação ao solo. E quando a gente fala aí sobre algumas soluções em relação aos desequilíbrios ambientais que a gente viu, a gente pode acrescentar aí uma atitude que pode ser tomada, uma iniciativa. Que iniciativa seria essa? Seria a questão do desenvolvimento sustentável. Como assim? Ter um desenvolvimento sustentável significa que eu tenho uma preocupação não só com as minhas necessidades enquanto ser humano, mas que eu tenho uma preocupação com todo o meio ambiente que está ao meu redor. E ao entender que o meio ambiente ele é muito mais do que eu falar ali somente da natureza. Eu estou falando das relações estabelecidas entre o meio e as pessoas. E o desenvolvimento sustentável hoje, ele é muito mais do que ser somente um ponto importante ou bonito, digamos assim, ele chega a ser uma necessidade para que a gente possa conter já algumas consequências que foram geradas. E quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu falo de alguns objetivos específicos. E que objetivos seriam esses? Seria a erradicação da pobreza, seria acabar com a fome, ter uma vida saudável, uma educação de qualidade, trabalhar também a questão da igualdade de gêneros, tá? Ter a água potável de amplo acesso para todas as pessoas, e todas as pessoas também devem ter o direito de saneamento básico. O uso e a utilização de energias renováveis, tendo em vista que elas têm um impacto muito menor em relação às energias que não são, ter um trabalho digno para todas as pessoas e um crescimento econômico, bem como inovação em infraestruturas, reduzir as desigualdades,
construir cidades e comunidades que sejam sustentáveis no sentido de respeitar as coisas que o meio pode me dar. Porque se eu tenho esse respeito, eu vou conseguir cultivar de uma forma melhor e eu vou conseguir não causar problemas para o meio. Além disso, sempre ter a consciência de consumir produtos sustentáveis e, se dependendo, né, produzir também produtos que sejam sustentáveis, combater as alterações climáticas, porque lembre-se que se tem alterações climáticas, isso pode abalar o desenvolvimento de um desenvolvimento que seja sustentável, tá? Ter ecossistemas terrestres e a biodiversidade, e não somente os terrestres, como os aquáticos também, e principalmente que hajam parcerias para que esse desenvolvimento possa acontecer de fato. Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.